Cicatriz. O que é uma cicatriz? Como ela se forma? Por que ela se forma? Queloide, quem pode ter queloide? Quem não pode ter queloide? Se tiver, o que a gente pode fazer? E o que tem de novo para a gente tratar uma cicatriz? Bom, essas são as informações que eu vim trazer para vocês aqui, seguidores da Boa Forma, tá? O que é uma cicatriz? A cicatriz é simples, tá? A gente tem, imagina um tecido todo cheio de fibras. Quando a gente tem uma quebra dessas fibras, seja por um acidente, um trauma, um corte ou até mesmo um bisturi cirúrgico, né? Essas fibras vão ser separadas. Dependendo da profundidade que esse corte chegue, né? A gente tem a espessura da pele. Se isso chegar a completar a pele, né? E desde a camada superficial à camada profunda, isso é um corte completo, tá? Esses cortes tendem a ter uma cicatriz mais aparente. Por quê? Porque vai ser muito mais tecido ali para recuperar. A espessura é muito maior. Diferente se for um corte só superficial. Quantas pessoas aí já não tiveram corte superficial que isso acabou quase que desaparecendo? Mas aquele corte profundo, não, isso não desaparece, entendeu? Então, isso é que a gente tem que entender sobre a cicatriz. A maioria das cicatrizes, principalmente cirúrgicas, elas são completas. É através de um bisturi, a gente quebra essas fibras desde a superfície até a profundidade. Então, a gente tem que lidar com cicatrizes mais aparentes, que vão ficar mais aparentes, tá? Então, assim, o que a gente pode... Aliás, como que acontece isso, né? A gente faz essa cicatriz, o organismo vai ali começar a depositar colágeno. Colágeno, 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 colágeno. Por quê? Para essa cicatriz fechar, tá? Isso é uma cicatrização normal. A cicatriz fecha, esse colágeno é um colágeno ruim, evolui, esse colágeno vai ser substituído por um colágeno bom e a cicatriz vai ficar mais bonita, menos aparente, tá? Isso demora quanto tempo? 6 meses a 1 ano. 1 ano a gente diz que a cicatriz já está madura e daquilo ali ela não evolui muito, tá? Antes disso, a gente pode fazer milhões de coisas. Creme, plaquinha, tratamentos estéticos com laser, com isso, com aquilo. Milhões de coisas, tá? Para ajudar uma cicatriz. Quando o organismo reconhece aquele ferimento e começa a depositar o colágeno de uma forma extremamente exacerbada, muito, isso depende muito de organismo para organismo, tá? Aí, essa cicatriz vai ficar elevada, fica como se fosse assim para fora, tá? Isso é um queloide. Quem pode ter queloide? Pessoas de pele escura, pessoas descendentes de indígena também, tá? Tem predisposição a ter queloide, principalmente na região de tórax, pescoço e algumas outras características mais específicas que não cabe ficar falando aqui para vocês, tá? A partir do momento que você tem queloide, o que pode ser feito? A primeira coisa é calma. Muitos de vocês que estão ouvindo aí têm uma cicatriz que acha que é queloide. E muitas vezes não é queloide, é apenas uma cicatriz alargada, uma cicatriz que ficou um pouquinho mais, não ficou aquela linha, né? Ficou um pouquinho maior. Isso é uma cicatriz hipertrófica e não é queloide, o que eu acabei de falar, tá? Cicatriz hipertrófica, a gente simplesmente pode tratar essa cicatriz refazendo essa cicatriz, tá? E tendo mais cuidado com ela, tá? Tirando a tensão sobre ela. O que é a tensão? As duas peles, de um lado e do outro, elas tendem a se afastar. Por quê? Por pressão. Se for, por exemplo, na dobra, ela vai sofrer pressão. Então, isso predispõe a uma cicatriz um pouquinho mais alargada, que é uma cicatriz hipertrófica e não um queloide. Em caso de queloide, realmente, aquele que está para fora, o que a gente faz? Resseca, e aí a gente tem que fazer alguns tratamentos imediatamente após o procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, a gente tira aquele pedaço de cicatriz, faz uma sutura melhor, né? Uma sutura nova, toda sem tensão, com vários cuidados, e aí a gente manda para tratamentos. Quais são eles? Pode ser desde corticoide até tratamentos locais com pomada, com placas e tudo mais. O melhor tratamento é beta-terapia, que é uma radioterapia local. É uma coisa simples de fazer, tá? Não demora muito e tem um super resultado. Às vezes não, mas a maioria deles só responde com a beta-terapia, tá bom? O que a gente tem de novo? Vamos lá. O que a gente teve de novo para cicatriz? Principalmente cirúrgica. A gente tem fios que são menos reativos, formam menos reação. Na cicatriz, a gente tem cola cirúrgica para impermeabilizar essa cicatriz e a gente tem uma excelente fita que a gente pode colocar em cima também dessa cicatriz e passar uma cola. Essa fita a gente vai tirar com 10, 15, 20 dias às vezes e vai deixar uma cicatriz
sem tensão, sendo assim, ela vai acabar sendo uma cicatriz mais fina e mais bonita. Certo, gente? Acho que eu falei bastante sobre cicatriz. Se tiver alguma dúvida, coloca, a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Tchau, tchau.